Pedrinha miudinha, miudinha de Aruanda, Lajedo tão alto, ele é tão alto de Aruanda, Câncer, seus doidos! Gente, eu tô na sala hoje, eu vou explicar o porquê, vocês estão bons, seus maluquinhos. Olha quem tá aqui, veio, hoje tá na sala, gente, hoje tá com os gatos, por isso que eu não tiro na sala, vocês estão entendendo no caso da mesa? Ó, Pedrolino, que tem ataque de ficar no colo, mas gosta de ficar enxuriçando a mãe dele, ele gosta de ficar por perto, mas não gosta de ficar no colo, aí já tá duro aqui, ó. Então, lá no quarto, onde que eu sempre tiro, né, eu tô com 4 gatinhos, gente, que eu resgatei do telhado aqui da portaria do prédio. Tem uma guarita, né, onde os porteiros ficam, o pessoal que trabalha, né, e a gata deu cria no telhado. E aí que eles já estão ficando mais espertinhos, eles devem estar com uns 30 dias, se tiver. Mas já estão espertinhos, né, e aí quase estão caindo do telhado com essa chuvarada que tá dando aqui. Eu fiquei com medo, aí eu peguei e resgatei os gatos. Como a gata já vive aqui no condomínio, né, ela é tipo uma gata comunitária e tem uma moça que dá ração para ela, eu vou castrar essa gata porque ela é novinha, né, já é a primeira cria, não, é a segunda cria dela. A primeira, ela deixou os gatinhos no bueiro, aí veio uma chuva forte, ninguém conseguiu pegar porque o bueiro não tinha como, né, enfim, ninguém imaginou. O fato é que eu também fiquei sabendo disso depois, porque do jeito que eu sou, eu teria dado um jeito de pegar, gente. Eu já fiz cada resgate difícil que vocês nem acreditam. Bom, gente, mas vamos lá. Olha eu contando a história dos gatos, eu tinha que começar contando isso. Agora eu tô com os pitchucos, depois eu prometo que eu mostro eles pra vocês, tá? Lá na área de membros eu coloquei um vídeo deles super bonitinho. Eu tô cantando uma musiquinha, aí quando eles relaxam, que eu dei tetezinho, dei papá pra eles, dei vermífugo, já fiz tudo que tinha que fazer, né? Aí eu comecei a cantar assim pra eles, né? E eles na caminha, tudo quentinho, assim, começaram a pescar assim, dormir, coisa mais linda, gente. Incrível, né? Ai, meu Deus. Como tem bicho abandonado, eu sofro, eu fui protetora por muito tempo. E aí fica aquela coisa, ninguém se mexe, eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Vamos lá, meu povo, pra segunda rodada de vocês. Gente, pra quem tá chegando aqui agora, meu nome é Renata, seja muito bem-vindo, tá, ao canal. E vamos então pra segunda rodada. A primeira que abre o mês, né, tá lá na playlist de câncer, dá uma olhadinha porque vale super a pena, né, tá bem legal mesmo essa leitura. E vamos então pra próxima. Galera, para quem quer fazer uma consulta de tarô, mas fala assim, caramba, né, com quem que eu vou fazer, com tanta gente que tem na internet, né? Eu fiz um vídeo com relatos das próprias pessoas que já fizeram comigo. Eu acho que nada melhor do que a própria pessoa para falar se o trabalho é bom ou não, do que eu ficar aqui falando a respeito do meu trabalho. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, logo que você entra no canal, tem o vídeo lá com esses recortes, tá bom? Vamos lá, meu doido! Desculpa ter que falar tudo isso no começo, gente. E não se esqueçam, por favor, de se inscrever e clicar no sininho preto, gente, porque senão o YouTube não entrega nada. Eu tô sofrendo com entrega de vídeo, viu? Todo mundo reclama que não recebe nada, né? E eu sempre peço, gente, se inscreve, porque às vezes a pessoa assiste, pensa que se inscreveu e não se inscreveu. Pensa que ativou o sininho e não ativou. Tem tudo isso, tá? Vamos lá, então? Que meu anjo da guarda me guie para melhor leitura, melhor interpretação. Que Deus esteja conosco sempre e que essa leitura vá para quem mais precise. Amém. Aqui na sala é mais barulhento, né? Tá tocando uma música em algum lugar. Mesmo com o microfone, às vezes pega barulho. Vamos lá. Parou aqui não. Gente, vamos tirar o arcano maior primeiro, tá? Pra ver qual é a energia principal dessa leitura. A lua, tá? Gente, a carta da lua no tarô mitológico, né? Lembrando que eu trabalho com ele,
fala muito de flutuação, sabe? De uma pessoa que está muito oscilante. E eu acho um pouco complicada essa carta, porque quando você fica muito nessa fase, por ser um arcano maior, é um pouco perigoso. Porque se você fica muito tempo nessa oscilação, nessa flutuação, uma hora teu humor tá de um jeito, daqui a pouco tá de outro, uma hora você tá triste, uma hora você tá feliz, mas é uma flutuação que te deixa confuso até em relação à tomada de decisões. Então, acaba que fica uma situação bem complicada, tá bom? Prestem atenção se já não faz muito tempo que você não consegue, sabe, tomar decisões, que você fica muito incerto, que você não consegue, parece que pensar direito, fica uma confusão na sua cabeça, tá? Vamos agora com o resto do mitológico pra gente ver. Essa carta saiu, saiu como um arcano maior também, principal de algum outro jogo recente que eu não me recordo. Mas já é um sinal, né, assim, que pode muita gente estar passando por isso, além de câncer, né? Vamos lá, gente, vamos ver o resto. Fundo do maço, 7 de paus, tá? E o duro, gente, que o 7 de paus é uma carta de competição, de ambição. Então, assim, olha, você tá num ambiente, pode ser de trabalho, pode ser no teu próprio meio, né? Caso você não trabalhe fora, pode ser na família, que é altamente competitivo. As pessoas, elas são bastante, assim, de algum certo modo, não é que elas são difíceis de lidar, mas elas têm assim, ou elas estão numa pegada mais de competição, né? E você parece que não, como você tá muito flutuante, oscilante, você não consegue raciocinar direito, você não consegue acompanhar essa galera, sabe? E aí a tendência, o câncer, é que você comece a ficar cada vez mais arredio, sabe? Mais escondido, mais encolhido, porque você não consegue acompanhar o ritmo do povo. Pode também não ser ambição ou competitividade, mas simplesmente uma galera que tá num pique e que você não tá no mesmo, sabe? Lembrando, gente, que essa carta da lua você tem que resolver, tá? Então vocês vão falar assim pra mim, mas o problema é dos outros. Não, não é bem assim aqui, tá? É uma questão que você tem que ver o que tá acontecendo, câncer. Se isso tá se arrastando há muito tempo, começa a prejudicar os seus relacionamentos, o seu trabalho, tá? Seu rendimento, por conta dessa confusão de você não conseguir pensar direito. Então, alguma coisa tá ocasionando isso, você tem que descobrir, tá bom? Pode ser que você tenha que marcar um médico, um terapeuta. Rainha de ouros. 5 de ouros. Gente, eu tô falando com um grupo que perdeu alguma coisa, que tá realmente passando por uma depressão, tá? Aqui não tem como eu falar outra coisa. Então, vocês perderam a estabilidade em alguma área da vida, tá? Não precisa ser dinheiro só, gente, por ser uma rainha de ouros. Essa depressão e essa flutuação da lua junto, então a lua junto com o 5 de ouros é uma combinação bombástica, tá? No sentido de depressão, ansiedade, mas principalmente depressão. Então vocês têm que ir atrás, para quê? Para vocês voltarem pro prumo de vocês, para estabilidade, tá? Por quê? Porque isso vai começar a afetar diretamente os relacionamentos, né? De trabalho, de família, afetivos, tá bom? Você não vai conseguir se fazer entender, parece que... Gente, tá saindo muito esse tipo de leitura, tá? Saiu para vocês hoje, saiu também para outros signos. Parece que a pessoa fala grego, ninguém entende, mas por quê? Porque você tá sob o efeito de uma depressão já. Então precisa realmente ir atrás disso, tá? O câncer. Ai, mas eu não quero ir no psiquiatra, eu não quero ir no terapeuta, eu não quero tomar remédio. Gente, olha, tem muita gente que demoniza remédio, tá? Eu não sou dessa turma, porque eu não sou inconsequente. Então, como entrada, se você tiver já num estágio meio avançado da depressão, que me parece aqui, você precisa sim de medicamentos, tá bom? Tenho certeza que uma gama muito grande de pessoas aqui, agora, vão se identificar.
E eu vou falar para vocês, procurem um especialista. Gente, tem gente que fala assim, psiquiatra é médico de doido. Não, psiquiatra é médico de quem tem cabeça, tá? Se tem cabeça, um dia você vai precisar de um psiquiatra. Ou porque você tá passando por um luto e não tá conseguindo dar conta, sabe? Por alguma razão. Ou uma depressão, seja ela causada por que motivo for, ou às vezes sem uma causa aparente, de repente você tem aí uma questão química, tá? Como fala? Uma deficiência grave de vitamina B12 pode causar também um quadro parecido com depressão, mas na verdade é uma carência grave de B12. Quer dizer, tem várias coisas, por isso que vocês precisam consultar um médico, tá? Não dá pra ficar empurrando isso com a barriga, porque hoje, gente, parece que virou uma praga. Todo mundo acha que é espiritual. Ah, é espiritual. Ai, estão com inveja. Ai, estão com olho gordo. Não, tem nada a ver com isso daí, tá? Tem a ver com você cuidar de você, procurar um médico e ver o que tá acontecendo, tá? Ou então, se você tá lidando com alguém assim, que tá resistente. Rei de paus. Roda da fortuna. Ás de copas. Gente, o que eu falei de ajuda? Tem alguém que entra na vida de vocês que muda completamente, tá? O destino de vocês, a roda da fortuna. Então, assim, essa pessoa vem para ajudar. Esse rei de paus, eu enxergo ele como a pessoa que vai te auxiliar, que vai fazer essa roda girar aqui, ó, e te colocar no caminho para você começar um momento melhor, onde o seu coração vai de novo voltar a se alegrar com as coisas. Gente, quem nunca, sabe? As coisas acontecem. Então, assim, você em algum momento você vai precisar de alguém, tá? Que eu sinto que é um médico, sim, que vai fazer essa roda girar para você, que vai te ajudar, que vai fazer isso aí mudar, esse estado de coisas mudar e você começar um ciclo com o teu coração mais aliviado. É o Ás de Copas. Você se abrindo de novo para o mundo, para a vida, tá? E saindo dessa confusão e dessa depressão dos 5 de ouros. Ó, a confusão da lua e a depressão dos 5 de ouros. É mais do que necessário, tá? Para que você volte a ter estabilidade aqui na Rainha de Ouros e conviver normalmente com as pessoas, tá? Ter um convívio normal. Vamos ver o que mais. 3 de espadas. Gente, nesse momento, tá, que você começa a se recuperar, você vai ter que fazer uma espécie de uma reavaliação de um monte de coisa na sua vida. O 3 de espadas não é só corte de pessoas. De repente podem ser situações, padrões que você tem, maneiras de ver a vida que precisam ser colocadas sob um outro prisma, um outro ângulo, tá certo? Então, assim, quando você começar a dar os sinais de melhora aqui no Ás de Copas, eles estão falando, você vai ter que fazer uma análise de tudo que te cerca, de tudo que você está vivendo, né? E falar assim, tá, o que eu preciso mudar, o que eu preciso cortar da minha vida, o que é que eu preciso fazer de fato para melhorar tudo isso, tá bom? E não ficar só na intenção, você precisa realmente agir, tá? Fazer. Tá, o que eu preciso cortar? O que eu preciso eliminar da minha vida? É um comportamento? É uma pessoa? É uma situação? Tá? O que é que tá me causando problema? É você, e agora, com o Ás de Copas, você já tem condição de fazer essa análise. Por quê? Porque você já não vai estar mais sob o impacto dessa depressão e dessa confusão da lua, tá bom? Deixa eu ver aqui com a vovó cigana. Por isso que a gente vai precisar de ajuda em algum momento da vida, galera. A gente não dá conta de tudo sozinho. Se você tem um problema, uma virose, né, um problema gastrointestinal grave, seja lá o que for, você vai procurar um gastroenterologista, né? Então, cada especialidade, você está deprimido, né? Você não sabe a origem dessa depressão, você precisa procurar um psiquiatra. É assim que funciona. Simples assim, tá? Não vamos complicar. Não vamos ficar complicando aquilo que pode ser resolvido da maneira mais simples, que é procurando um médico. É o que eu falei para vocês, nem toda depressão é causada por uma tristeza ou por uma perda. Pode ser uma deficiência grave de B12, aí você vai ter que fazer uma dosagem das suas vitaminas, tá?
Gente, tem uma vez numa aula da certificação do Ítalo, o Dr. Renan Caminhoto contou, né, um caso extremamente grave de deficiência de B12 que levou a moça a um quadro de depressão muito sério. Então, todos os antidepressivos que os médicos prescreviam não dava certo, até que o último psiquiatra que ela passou teve a brilhante ideia de dosar a vitamina B12 da moça. Resultado, a vitamina B12 dela estava no pé, tá? Então, assim, começou a suplementar a B12 em doses altíssimas para poder recompor esses níveis, né? A pessoa voltou ao normal. Quer dizer, não era uma depressão clássica, era uma depressão causada por uma hipovitaminose, né? Então, da vitamina D. Então, precisa ver tudo isso. Coisas que você só encontra aqui comigo, amiguinha. Vamos lá. Mas tem que resolver, câncer. Não importa de onde tá vindo isso, você vai ter que descobrir. Você não é médico, né? Se eu não tô, mesmo que você for médico, você já tem que ter tudo isso na cabeça. Você não pode ficar brigando, tá? Eu vejo que muita gente hoje, gente, quer resolver tudo com a limpeza do arcanjo Gabriel. Não é assim, gente. Tem situações que você precisa buscar uma ajuda especializada, tá bom? É claro que a espiritualidade é importante. Eu sou, né? Eu tenho uma religião, né? Mas essa situação, eu não gosto de usar o tarô para adivinhação, gente. Eu gosto de usar o tarô para orientar a pessoa agora. Pessoas que estão sofrendo com essa situação e que podem se beneficiar com essa leitura, vocês estão me entendendo? E não ficar falando abobrinha aqui na frente de vocês. Outra coisa, ficam reclamando da minha introdução, que eu tenho que falar do meu trabalho, porque é disso que eu vivo. Eu sou uma taróloga / terapeuta. Então, assim, eu tenho que falar do meu trabalho. Porque eu não vivo de YouTube. No YouTube eu apresento o meu trabalho, mas eu não vivo de like do YouTube. Eu não vivo de AdSense, entendeu? Ó, Homem do Cavalo Preto. Vamos ver o que mais. Gente, quando eu começo a tirar as cartas da vovó cigana, já vai afunilando um pouco as situações. Então, lembra que eu falei aqui do 3 de espadas, de você ter que reavaliar a sua vida e talvez você ter que eliminar pessoas, coisas, situações, ou padrões, né, de comportamento, de pensamento. Para um grupo, são pessoas, tá? Pessoas que realmente fazem mal na vida de vocês, são más. Então, tem um traço de maldade muito forte. Inclusive, muitos de vocês podem estar sofrendo, essa depressão pode estar sendo causada pela convivência com essa pessoa. Aqui já é uma situação que vai bem direcionada. Vamos ver o que mais. Mas é o que eu tô falando, não é porque saiu essa situação específica aqui nesse caso da vovó cigana, que as outras possibilidades estão descartadas, inclusive de carência de vitamina B12, tá? Ou de mudança de padrão. Às vezes a gente tem um padrão tão rígido de comportamento, de pensamento, que ele desencadeia, tá? Depressões, problemas graves de relacionamento. Então, tudo isso vocês vão ter que reavaliar. Então, eu falei da minha introdução, né? É só pular a introdução, gente. É só pular a introdução, simples assim. Ó, pra quem já sabe de tudo, né? Relógio, gente, caiu em cima do 5 de ouros, tá? Ó, não tem como esperar mais, tá? Essa tristeza já tá consumindo vocês há muito tempo. Então, o relógio fala, em horas contadas, chegou a hora, não dá pra esperar mais, tá bom? Meu povo, não se brinca com essas coisas, não. Duro que aqui na sala a iluminação é ruim, fica batendo sombra no rosto, eu tô vendo aqui no vídeo. Lá no quartinho onde estão os gatinhos, não. Mas enquanto eles estiverem aqui, gente, eu não posso soltar com os meus... Porque eu tenho 6 gatos na casa, que são adultos, né? E mais uma cachorrinha. E agora os 4 gatinhos que estão no quartinho pequenininho, que é onde eu faço as leituras, né? E a porta tá trancada, porque eles são desse tamanico, assim. Se eles ficarem soltos aqui junto com os outros gatos que são grandes, eu tenho medo, né? Ainda mais o primeiro dia que eu peguei eles hoje. Ó, carta do envelope, tá? Aqui tá falando de mensagens.
Evita, gente, agora, caiu em cima do 5 de ouros de novo, evita ficar trocando mensagem e falando da sua vida, das suas tristezas, para pessoas que não têm significado para você, o câncer, tá? Se você tiver que desabafar, faça isso com a pessoa certa, com quem realmente te ama, mas não fica trocando mensagem e falando para todo mundo o estado que você tá bom? Ou às vezes quem entra em contato e pergunta como que você tá, não é porque a pessoa entrou em contato e perguntou como que você está, que necessariamente essa pessoa é boa, tá? Então você tem que ver se realmente você tem um vínculo com essa pessoa forte, se essa pessoa de fato te quer bem. Então o que eles estão alertando aqui? Cuidado com quem você anda conversando. Se preserve nesse momento, tá bom? Ó, carta de Mercúrio. Outra carta aqui, essa carta fala de pessoas frívolas, pessoas que não significam nada, tá? Então pode ser exatamente, é o que eu imaginava, são mensagens trocadas com pessoas que não têm relevância nenhuma na tua vida, tá? Ao contrário, quer ver você mal. Então, Câncer, evita agora ficar de conversa com gente que não tem significado pra você, tá bom? Galera, era isso que tinha pra hoje, tá? Um beijo enorme, um abraço apertado, um cafezinho quentinho, um queijo, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho preto, gente, porque se você não escolhe o sininho preto lá, se você só se inscreve, o YouTube não notifica. Não adianta, tá? Eu falo isso por mim, porque eu sou inscrita em muitos canais grandes até, não digo de tarô, mas de outros. E nem desses canais grandes eu estava recebendo as notificações. Aí eu fui dar uma olhada na inscrição, em muitos eu estava desinscrita, o YouTube fez a desinscrição automática, e em outros o sininho preto não estava ativado, tá bom? Por favor, vocês fazem isso. E não se esqueçam de deixar um like ou um dislike caso você não tenha gostado, tá bom? Galera, um super beijo, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser, que é a terceira rodada, essa é a segunda. Oi, perdão. Tchau, tchau.